A cada 39% dos negros que nascem nessa cidade são pretos. 4% dos 7% dos negros que estudam nas faculdades são pretos. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre estatística. Estatística é uma ciência exata que obtém, organiza e analisa certas variáveis, certo? Essas variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Com certeza você já deve ter visto em televisão ou jornais estatísticas sobre determinadas coisas. Por exemplo, ano passado a gente teve as eleições e as pesquisas apontadas foram bastante confiáveis, não é isso? Mentira! Bom, mas o que a gente tem que saber sobre a estatística é que nem sempre ela é feita da maneira correta. Por exemplo, em alguns casos você pode pegar dois dados totalmente desconexos e eles têm uma semelhança entre eles, mas isso não significa que um tem a ver com o outro. Não é um caso de causa e reação. Por exemplo, vamos olhar agora a comparação entre os dados das quantidades de filme que o Nicolas Cage fez com a quantidade de afogamentos em piscina. Se você notar, os gráficos são bem parecidos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. E olha só esse caso agora. O gráfico a seguir, ele vai mostrar a quantidade que é gasto pelos Estados Unidos na pesquisa internacional, né, no investimento, na ciência, com o número de mortes por estrangulamento, enforcamento e asfixia. Os gráficos são praticamente os mesmos, mas quer dizer que um tem relação com o outro? Não, nada a ver, irmão. Por isso, quando estudamos estatística, a gente deve levar em conta somente aqueles dados que realmente podem fazer parte do nosso estudo. Para estudar estatística, a gente tem algumas medidas. Vamos começar com as medidas de posição, porque elas nos dizem para onde os dados estão apontando. Nas medidas de posição nós temos a média, a moda e a mediana. Então, bora pro quadro? Então vamos lá analisar os dados a seguir. Eu coloquei aqui uma lista, certo? Você tem 3, 4, 5, 6, 7, 9. No total, você tem 10 elementos, certo? Você tem 10 variáveis para analisar. A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira medida de posição é a média. No caso, a média aritmética. Bom, para calcular a média aritmética, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Beleza? Então, a média eu vou representar por x barra, tá? Ela vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, vamos somar aí. Você vai ter 3 mais 3 mais 4 mais 5 até o 9, né? 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10, 15, 21, 27, 33, 40, 47 e 56. Então a gente vai ter a soma total 56. Dividido por, como eu disse, né, você divide pela quantidade de elementos. A quantidade de elementos é 10. Então, nós temos aí que a média aritmética vai ser 56 dividido por 10, que dá 5,6. Beleza? Vamos agora, então, para a moda. Não, esse tipo de moda não. A moda, na estatística, é o elemento em destaque, é o elemento que mais se repete. Beleza? Então, vamos analisar aqui. O 3 aparece duas vezes, o 4 uma, o 5 uma, o 6 aparece 3 vezes, o 7 duas e o 9 uma. Então, o termo que aparece mais vezes, o termo que está de destaque nesse caso, é o 6. Então, a moda, vou representar assim, é igual a 6, certo? No caso, podem ser, né, que hajam mais modas, né, não só um valor. Nessa lista não, mas por exemplo, se eu acrescentar outro 3 aqui, eu vou ter a mesma quantidade.
Então, o 3 também seria a moda, certo? Mas, eu vou apagar aqui para não confundir. Por último, a gente tem a mediana. A mediana, ela serve para separar a lista ao meio. Então, vai acontecer o seguinte. Como eu tenho aqui 10 elementos, né? Para separar ao meio seria 5 e 5. A mediana seria o termo central. No caso, como a quantidade é par, né? A gente não tem um termo central. A mediana estaria aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A mediana estaria aqui. Então, você vai fazer o quê? Vai calcular a média desses dois números. Você tem dois números centrais. Então, nesse caso, a mediana é igual à média. Vai dar 6, certo? Então, só lembrando, mediana é o termo central. Tá? E para isso você tem que colocar em ordem, beleza? No caso aqui já está em ordem, então não fiz nada a mais. Mas se não tivesse em ordem, você teria que colocar. Beleza, aqui a quantidade é par. E se fosse ímpar? Bom, se fosse ímpar, melhor ainda. Por quê? Você ia ter um termo central, não precisava calcular a média. Por exemplo, se você tiver 5 elementos, 5 é ímpar, então você tem um termo central. Você teria 2 para a direita, 2 para a esquerda e o termo central você tem a mediana, beleza? Então, a gente acabou de ver como é que funciona a média, a moda e a mediana, mas isso não é suficiente para a gente determinar o que a gente quer. Por isso que na estatística dá muito mais estudos. São 4 anos na faculdade. A estatística tem um curso próprio que é separado da matemática. Então, há muitas outras coisas que não vai caber nesse vídeo, mas nos próximos vídeos aí eu vou falar um pouco mais a respeito. Então, ó, se você gostou do vídeo, se inscreve, curte e compartilha. Valeu!